Mas a história bíblica é assim. A maioria sempre decidiu ficar longe de Deus. A maioria sempre decidiu desobedecer a Deus. Mas no meio dessa maioria sempre houve uma minoria, o chamado de toco, o pequeno resto, conforme Isaías capítulo 6, versículo 13, Isaías 49, diz. A Bíblia chama de os heróis da fé. Existe uma lista lá em Hebreus capítulo 11. Pessoas que contrariaram a maioria no seu tempo e procuraram assim seguir a Deus. E eu lanço a pergunta, excluindo Jesus, quem você admira na Bíblia como alguém que na sua época decidiu viver da maneira como Deus queria, mesmo contrariando a maioria que não queria fazer a vontade de Deus? Eu sei que há muitos personagens, mas eu gosto de Noé. Noé, na sua época, quando a humanidade estava bem afastada de Deus, no capítulo 7, versículo 1 de Gênesis, o próprio Deus fala sobre Noé. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O próprio Deus reconhece que Noé era de um diferencial. No mundo onde a maioria estava longe dele, a maioria estava vivendo cada um do seu modo. A Bíblia diz que a terra naquela época estava cheia de violência, cheia de injustiça. Houve um homem que olhou para Deus e andava com Deus, e Deus, por esse motivo, poupou esse homem e mandou o dilúvio que destruiu toda a humanidade. Noé é uma prova de que é possível, sim, no meio, mesmo sozinho, no meio de a maioria talvez não seguindo a Deus, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, onde for, dá sim para ser diferente. Na vida cristã, nós somos ajudados por muitas pessoas. Muitas pessoas passam por nossas vidas, nos ajudam a permanecer fiéis, nos incentivam, mas todas as pessoas, por melhores que sejam, elas têm as suas imperfeições. Só Jesus é o único que jamais nos decepcionará. Eu coloco isso como o primeiro requisito, a primeira dica, porque a decepção com pessoas já tirou muita gente do caminho de Cristo. Mesmo na igreja, infelizmente, há pedra de tropeço, há o joio misturado com trigo. E mesmo aqueles que são trigo, mesmo aqueles que têm compromisso com o Senhor, às vezes, mesmo sem querer, são pedra de tropeço, às vezes agem de uma maneira que atrapalha a vida do outro. Mas com Jesus é diferente. Jesus não somente tem a verdade de Deus, ele viveu a verdade de Deus. Todos nós, pregadores, a gente prega e procura sempre pregar a verdade de Deus. Mas todos nós devemos ser humildes o suficiente para reconhecer que nós, infelizmente, não vivemos 100% essa verdade. Jesus não. Jesus, ele não somente pregou, mas ele viveu toda a verdade de Deus. Então, esse ano de 2021, eu completo 33 anos andando no caminho de Cristo, seguindo os passos de Jesus. E o que me manteve firme até hoje foi parar de olhar os outros, parar de olhar para mim mesmo e olhar para Jesus como meu modelo perfeito. O meu modelo que nunca vai me decepcionar. Eu tive quedas, eu tive decepções, mas Jesus jamais me decepcionou. Decidamos obedecer a palavra mesmo quando não sentimos vontade. Jesus uma vez disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o apóstolo Paulo fala um texto que é um dos meus textos prediletos. Ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esta aula, inicialmente, eu dei para os jovens. Uma frase que eu ouço muito dos jovens, mas também entre os adultos, é, não gosto, não estou afim, não quero. Imaginemos Jesus no Getsemane dizendo para Deus, Senhor, eu não estou afim de morrer na cruz. Todos nós estaremos em maus lençóis. Todos nós estaremos perdidos se Jesus tivesse tido uma atitude dessa.
Não é hipocrisia fazer o que não temos vontade de fazer quando fazemos o que Deus mandou, ou quando aquilo que vamos fazer vai nos fazer bem. Vai nos fazer bem. Precisamos arriscar e fazer do jeito que Deus manda, na sua palavra. Mesmo quando as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sentimentos, mesmo quando o que nós pensamos é contrário.